E aí, gente, tudo bem? Show de bola com todos. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa aula. Estão estudando muito? Espero que sim, viu? Espero que vocês estejam estudando, não estejam só brincando e nem só na internet, tá? Vamos lá. Vamos aqui para a tela. Ó, tá gravando, tá ok. Vamos aqui. Retomando o que aprendeu, tá? Uma série de questões para você revisar o que você estava estudando. Vamos aqui na ordem, tá? Das questões. Talvez eu pule uma ou outra questão. Página 58, questão número 1. Prepararam o caderno, as canetas aí. Vamos lá, resolver. Vamos lá, praticar. Observe as afirmações e verifique se são verdadeiras ou falsas. Use V ou F, tá? Para identificar cada caso. Claro, V para verdadeiro e F para falso. Ó, o número... Não, vou colocar todos os itens aqui, tá? Porque tem aqui algum pronto aí. É dessa forma que está no livro de vocês. O número 3,8, gente, não pertence ao conjunto dos números irracionais. Bom, esse número aqui, 3,8, com esse tracinho, significa que esse 8 está se repetindo, né? Em outras palavras, aqui é uma dízima periódica, né? Todas as dízimas periódicas são consideradas números racionais, tá? Mas a afirmação aqui é o seguinte, ó. O número 3,8888, infinito, tá? Não pertence ao conjunto dos números irracionais. Isso é verdadeiro, certo? Realmente, ele não pertence aos irracionais. Pertence aos racionais, né? Então é verdadeiro. Ó, o número raiz de 7, raiz quadrada de 7, pertence ao conjunto dos números irracionais. E aí, gente? O raiz de 7 pertence ao conjunto dos números irracionais. Verdadeiro ou falso? Bom, verdadeiro, né, gente? Ó, raiz quadrada de 7, o máximo que a gente pode fazer é uma aproximação. E o cálculo de aproximação, você já sabe muito bem, que vai dar infinitos números decimais, né, na casa decimal, desculpa, e não periódica, né? Ou seja, vai gerar um número irracional. Então, de fato, o raiz quadrada de 7 pertence ao conjunto dos irracionais. Não só o raiz de 7, né? Raiz quadrada de 2, não tem raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, tá? Pode ser raiz cúbica de 2 também, não tem também. Vamos lá. Então é verdadeiro. Item C. Todo número racional também é um número irracional. Não. Certo? Falso, com certeza, né? Assim não. Ó, o número raiz quadrada de 81 pertence ao conjunto dos números racionais? Gente, não é toda raiz quadrada de números que são números irracionais não, viu? Negativo. Aqui o raiz quadrada de 7 é porque não dá para calcular, mas o raiz quadrada de 81 é quanto? É 9. Então é como se ele estivesse falando aqui, ó. O número 9 pertence ao conjunto dos números racionais? Com certeza. O 9 ele é um número natural. Todo número natural é um número racional também, certo? Por isso que é bom entender o que é o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, irracionais, reais, tá? Então é importantíssimo saber, custa nada. Ó, o número 5,80, 80 pertence ao conjunto dos números naturais? Naturais, gente? Não pertence, porque isso aqui é uma dízima, né? Então, as dízimas são, né, números racionais, reais também, mas naturais e inteiros não. Então, falso, né? Vamos lá. Questão número 2. A representação decimal de um número pode ser finita, tá? Representação decimal, aquilo que vem depois da vírgula. Pode ser finita, tá? Tem fim, né?
infinita e periódica, tá? Ela não tem fim, mas apresenta sempre um período, algo que se repete, tá? São as dízimas periódicas, né? Ou ainda infinita também e não periódica, tá, gente? Pode ser infinita e não ter um período. Isso é a definição de número irracional. Então, escreva qual é o caso de cada um dos números a seguir. Olha aqui esses 3 itens, ó. Bom, aqui a gente tem uma fração. Toda fração, mesmo não exata, ela vai gerar um número racional, né, gente? E aqui, com certeza, como não dá para dividir, mas se você fizer a divisão, na parte decimal vai aparecer algo que vai se repetir eternamente. Bom, então para esse... e nesse caso aqui, ó, se a gente dividir por 3, né? 27 por 3 dá 9 em cima, ó. E 6 por 3 dá 2. 9 por 2 dá 4,5. Então a gente tem infinito, viu, gente? Apresenta um fim, né? A divisão aqui apresenta um fim. Se você dividir 27 por 6 também vai dar a mesma coisa. Então ela é finita aqui, ó, no item A. Pode fazer a divisão que a representação decimal é finita. O 0,23, como você já sabe, com o tracinho aqui em cima, significa que vai estar se repetindo, né? Então o 23, ó, vai estar se repetindo. 23, 23, 23, 23. É infinita aqui e é periódica, né? Sempre é o 23. Então, infinita e periódica. E o item C é um número irracional, né, gente? Não tem raiz quadrada de 2. Portanto, vai dar um número... A parte decimal do número vai dar infinita e não periódica, tá? Então, infinita e não periódica. Questão número 4. Vamos ver se estamos na tela. Ok, show. Questão número 4. Ó. Qual é o resultado da expressão? Olha aí, gente. Não é fácil não, né? Raiz de 5 vezes. Entre parênteses aqui, ó. Raiz de quê? De 5 mais raiz quadrada de 5. Vezes. A mesma coisa, só mudando o sinal, né? Aqui é mais e aqui é menos. Bom, nesse caso, você vai ter que lembrar, gente, que esses números aqui, como eles são parecidos, né? Só muda o sinal, tem que lembrar lá dos produtos notáveis. Que produto notável essa expressãozinha está aparecendo, ó? Produto de uma soma por uma diferença. Então você vai unir primeiro esses dois, ó. Vai multiplicar esse radical com esse. Ainda bem que esses dois radicais têm o mesmo índice. Quando eu multiplico radicais de mesmo índice, eu posso fazer o que, gente? Unir em um radical só e multiplicar os radicantes, tá? É básico, espero que não tenha esquecido. O raiz de 5 eu vou apenas repetir aqui, depois eu vejo o que eu vou fazer com ele. Eu vou repetir o raiz de 5, ó. E vou trazer um radical só, tá? Ó, esse radical aqui, ó. Só ele. E multiplica os que estão dentro, ó. Multiplica os radicandos. 5 mais raiz de 5 vezes 5 menos raiz de 5. Agora sim eu tenho aqui dentro o produto de uma soma por uma diferença, né? Vamos lá. O que é o produto de uma soma por uma diferença? Vocês lembram? O que é o produto de uma soma por uma diferença? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Não esqueça, gente. Ó, você vai fazer o seguinte. Ao invés de fazer aqui a distributiva, ó, 5 vezes 5, 5 vezes menos raiz de 5, raiz de 5 vezes 5, raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Ao invés de fazer isso tudo, se você quiser, você pode, claro, mas ao invés de fazer isso, utilize o produto notável, tá? Produto da soma pela diferença, simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Vamos repetir o raiz de 5 aqui, deixei ele quieto. E aqui dentro, ó, nós vamos fazer o quadrado do... apenas repetir aqui, né? Vamos apenas fazer o quadrado do primeiro termo. 5 ao quadrado. Tá aqui. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Não é isso? Não bote 25 não, viu? Se você quiser, pode colocar raiz quadrada de 25, que vai dar 5.
mais 25 aqui também não, tá? Bom, repete o raiz de 5. Aqui dentro, 5 ao quadrado é 25 e repete o 5. 25 menos 5 dá 20, né? Raiz de 5 vezes raiz de 20. Um radical só, mesma coisa aqui, ó. Um radical só. E 5 vezes 20 dá 100, né? Raiz quadrada de 100, gente, quanto é que dá? 10. Vamos lá. Então a resposta dá 10, item C. Para a próxima. Questão número 5. Qual é o número que se obtém simplificando a expressão tal? Olha aí, gente. Aqui a gente tem raízes dentro de raízes. Lembrando que aqui não é possível fazer aquela propriedade lá. Acho que a gente aprendeu na segunda aula sobre radicais. Quando a gente tem um radical dentro de outro radical, a gente simplesmente multiplica, né, os radicandos e multiplica os índices e coloca o radicando num radical só. Não é assim? Não vamos fazer isso aqui. A gente vai resolvendo aqui o que é possível. Ó. O raiz quadrada de 4 aqui dentro, eu vou resolver. Quanto é a raiz quadrada de 4? Pensou? 2, né? Então, vai ficar 83 menos 2. Tá? Ó, você vai resolver aqui o raiz quadrada de 4. Tira ele, põe o 2. 83 menos 2 é 81, né? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, vai ficar só o 81 nesse radical aqui. E vamos lá. Raiz quadrada de 81. Pensa aí. Pode, se quiser fazer a faltação, né? Ou, provavelmente, você sabe de cabeça, né? A gente já cresce aprendendo. O 9 vezes 9 é 81, né? Então, raiz quadrada de 81 é 9. Bom, então, tira esse raiz quadrada de 81 e põe o 9. Vai ficar 10 menos 9. Quanto é que dá 10 menos 9? Dá 1, né? Então, vamos lá. Então, ó, nesse radical aqui, ó, ficou 1, né? Na raiz sexta aqui ficou 1. Gente, a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 4, de índice 5, de índice 6, tanto faz. De 1 vale 1, né? Então, raiz sexta de 1 vale 1, tá? Então, tira daqui o raiz sexta de 1, bota 1, né? E 1 mais 31 dá quanto? 32. E agora, para finalizar, a raiz quinta de 32. Fatora aí o 32, vai dar por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2 é 2 e por 2, 1. Dá 2 elevado a 5. Então, você troca o 32 por 2 elevado a 5, aplica a propriedade e o 2 sai do radical. A resposta é 2. Difícil, gente, aí? Não, é só vir aqui do começo, ó. Na verdade, aqui desse finalzinho aqui, ó. Você começa resolvendo aqui, tira aqui do radical, né? Fica 2, aí 83 menos 2, 81. 81, raiz quadrada, 9. 10 menos 9, 1. Raiz sexta de 1 é 1. 1 mais 31, 32. E raiz quinta de 32, fazendo a factoração, dá 2. Mais uma questão aqui. Vamos lá. Ó. A expressão numérica 81 elevado a 1 meio mais 32 elevado a 1 quinto vale quanto? Bom, traz pra cá primeiro, né? Aqui, gente, a gente vai fatorar o 81, né? Por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Ele é 3 elevado a 4. Aí eu troco o 81 por 3 elevado a 4 aqui, ó. E ponho o expoente 1 meio aqui, tá? Em cima. Mais o 32, fatorando por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. É 2 elevado a 5. Então, tiro 32 e põe 2 elevado a 5. Bom, agora aqui a gente tem potência de uma potência, né? Aqui o expoente 4, aqui o expoente 1 meio. Expoente 5 e expoente 1 quinto. Vou aplicar a propriedade da potência, que é o quê? Repete a base e multiplica os expoentes. Gente, quanto é 4 vezes 1 meio?
Puxa aqui no cantinho e faça aí 4 vezes 1/2. Se você resolveu, vai dar 2. E 2 vezes 1/5. Se você resolver, vai dar 1. Aí 3 ao quadrado mais 2 elevado a 1. Vamos lá. 3 ao quadrado dá 9, né? E 2 elevado a 1 é 2. 9 com 2 dá 11. Olha aí, gente. Questão fácil, né? Só tem que ter cuidado aqui. Ó. O que eu acredito que seja difícil para vocês? Fatorar não. Eu acredito que 81 você fatore tranquilamente. Você vai chegar no 3 elevado a 4. A maioria de vocês, né? O 32 da mesma forma vai fatorar. Vai chegar no 2 elevado a 5. A substituição aqui talvez já fique um pouco confusa, né? Mas aprenda a trabalhar com substituição de valores. O 81, quando você fatorou, não deu 3 elevado a 4, significa que o 81 ele é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Você pode substituir um pelo outro a qualquer momento. Então é isso que eu fiz, ó. Tirei o 81 e pus aqui, ó, o 3 elevado a 4 no lugar dele. Claro que o 1/2 continua aqui em cima, ó, tá? O 32, fatorei também, ele é o 2 elevado a 5. Tá aqui, 1 sobre 5 em cima dele. Pronto. Aí aqui eu acho que fica um pouquinho difícil de você fazer, porque tem a operação de frações, ó. Potência da potência. Não é difícil você saber a propriedade, né? Que vai repetir aqui a base 3 e multiplicar os expoentes, o 4 pelo 1/2. Talvez a propriedade não seja a parte difícil. A parte difícil é a multiplicação do 4 com 1 sobre 2. É algo que a gente aprende no 6º ano. Tá? Então a gente precisa daquelas ferramentas para poder agora aqui aprender e entender de uma forma mais rápida e fácil, gente. Então, resolvendo aqui deu 11. Vamos lá para a última. Questão número 7. Sabendo que o raiz de 2 mais x é igual a 4 raiz de 2 e o raiz de 3 vezes y é 5 raiz de 6, calcule o x mais y, né? O valor de x mais y. Vamos lá, resolver cada um separadamente. Traz essa equação aqui de x para a gente resolver. Ó. Como é que a gente resolve a equação no primeiro grau, gente? Com uma incógnita. Isola a incógnita, né? Então é o x, deixa o x sozinho. 4 raiz de 2 lá no outro lado da igualdade. E esse raiz de 2 eu vou passar para o outro lado, ó, trocando sinal. Ele é positivo aqui, passou negativo. Então x vai ser 4 raiz de 2 menos raiz de 2, que dá 3 raiz de 2, né? Então, ó, radicais semelhantes eu posso somar ou subtrair. 4 menos 1 dá 3. Então, 3 raiz de 2. É como se você estivesse fazendo aqui, ó. 4 bolas menos 1 bola. 3 bolas, tá? O bola é como se fosse o raiz de 2 aqui. Vamos fazer o y, né? Ó, o y, gente, eu já fiz foi passar aqui o raiz de 3 dividindo, ó. Quando alguém multiplica e quer passar para o outro lado, passa dividindo, ele vem para baixo, ó. Radicais de mesmo índice você une num radical só, né? Então vai ficar raiz de 6 dividido por 2, né? Então raiz de 6 por 2 dá raiz de 3 simplesmente. Ou raiz de 6 dividido por 3 dá 2, né? Então aqui a gente divide, ó, raiz de 6 por raiz de 3 num radical só. Aí fica raiz de 6 por 3, que dá 2. Tá aqui o y, tá aqui o x. Podemos somar. O x é 3 raiz de 2 e o y é 5 raiz de 2. Quanto é? Ó, radicais semelhantes, eu posso somar 3 com 5, 8 raiz de 2. E aí, gente? Tranquilo? Vocês entenderam? Tá, então tem uma série de coisinhas aqui que a gente tem que entender, né? É por isso que levou tanto tempo. Vários tópicos de radicais, desde a primeira definição, as propriedades, né? Depois os pequenos tópicos, né? Como simplificar, tirar elementos de dentro do radicando, né? Através da propriedade, a soma de radicais semelhantes, a racionalização. É uma série de fatores, gente, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Façam essas questões novamente. Eu fiz até a 7ª, né? Então tem 8ª, 9ª. Retomando o que aprendeu, é super bacana de fazer. A gente se vê aí na próxima aula, tá? Beijos e abraços a todos.